Bem, pessoal, uma boa notícia nesse novo boletim Infogripe, né? Porque a gente estava muito preocupado com o aumento da Aedes, aumento de internação nas últimas 3 semanas, mais ou menos, disso se espalhar para todo o país e a gente ter também aumento de casos, aumento de internação, né? E não é o cenário que se desenhou. Há o aumento da Covid, das formas graves, né, que se internam, que saem no boletim Infogripe, estão estáveis no país, né? Então não cresceu. A Aedes a gente já sabe, já se espalhou, né? Muito concentrado aqui em São Paulo e Rio, você viu essa tendência, que continua a tendência de alta, mas aquilo que a gente faz, né? A gente vê aumentando, a gente fica muito preocupado quando o gráfico cresce muito rápido. E não cresceu. Lembrando, a expectativa é que esse aumento durasse ali 8 semanas mais ou menos, que é o que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, né? E a gente já indo para a quarta semana sem um aumento tão grande e, em especial no Rio de Janeiro, já com a tendência de estabilização. E quando você olha no cenário do país como um todo, né, você não viu esse cenário de aumento, né? Então, o que que a gente consegue interpretar, né? E aí, para vocês entenderem, né? Quando a gente vai fazer qualquer tipo de análise, a gente precisa de dados, de números para afirmar. Os dados que a gente tem do Infogripe, que a gente tem falado aqui, é concentrado, óbvio que preocupa todo mundo, de casos graves, mortes, né? Os casos leves precisaria da população ser testada em massa, o que não está acontecendo no país. Muita gente aqui nos comentários colocou uma dificuldade grande de conseguir fazer teste de Covid. Por quê? População brasileira, quase 90% não tem plano de saúde, então tem essa dificuldade de pagar o teste para fazer, né? Além disso, né, quando a gente pensa, até nos planos de saúde, muita gente relatando dificuldade de fazer teste de Covid. Então, assim, realmente, o cenário que a gente viu lá fora foi um aumento muito grande no número de casos, sendo a grande maioria sem gravidade, tanto que até reduziu a mortalidade e reduziu os casos graves, né? Claro, um ou outro pontual, os Estados Unidos, eu falei com vocês, aumentou um pouco a internação, Europa, mas nada tão gritante, né? E o cenário do Brasil, como a gente não tem a testagem, a gente só está vendo essa foto da questão da gravidade. Quando eu digo que não tem a testagem, assim, houve uma dificuldade, sim, de acesso a se fazer teste diferente de outros países que continuaram fazendo, e alguns, como a China e outros, até aumentaram a testagem quando viu esse aumento, até para ter noção do que está acontecendo. Então, por outro lado, sendo prático, como a gente já tem vamos colocar assim, essa interpretação que lá fora aconteceu parecido, aqui a gente dá para interpretar isso, né? Provavelmente fazendo menos testes, a gente não está vendo esse aumento de número de casos. No mundo real, no dia a dia, a gente vê muito mais gente falando de Covid novamente, conhecidos, parentes, né? Pessoas nos hospitais, paciente fala e tal, mas assim, o número mesmo populacional brasileiro está realmente aquém, né? Mas, esquecendo essa parte, né, vamos dizer assim, científica, da gente analisar e ter certeza do que está acontecendo, na prática, o cenário é muito bom. Por isso que eu digo que a notícia é animadora, né? Porque, como não deu boom, não aumentou casos graves, não aumentou muito mortalidade, né? A gente imagina que a gente está chegando ali naquele pico, né? Do meio, 4, 5 semanas, depois a gente vai começar a ver a queda. E o Rio de Janeiro já mostra essa tendência, né? Ainda crescendo um pouquinho, mas nada tão assustador, provavelmente a gente vai ver queda. Júlio, e o que a gente faz nesse cenário? O que a gente sempre falou nessa nova onda, né? É necessário tomar dose da bivalente, né? Se você tiver sintoma, teste. Essa população que está indo para o hospital, internando, é a população da terceira idade. Então, muito atenção a essa população da terceira idade, porque se você está com Covid e provavelmente você vai ter a forma leve, você pode, sem saber, estar levando para alguém. Então, faz a testagem se você está com sintoma. Júlio, não vou fazer a testagem. Coloca a máscara, né? Coloca a máscara, você vai estar protegendo, em especial quando você tiver contato, ambiente fechado, alguém que você ama, né? Ou alguém que você convive, não levar essa Covid. A gente não sabe o estado imunológico de cada pessoa, né? Então, mesmo que seja mais leve, no geral, tem populações específicas que podem ter formas graves, tá bom? E não deixa de tomar dose da bivalente, que continua fraca no Brasil, a gente precisa reforçar isso, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.